Boa tarde, turma. Ou bom dia ou boa noite, né? Depende do horário que vocês vão assistir o vídeo. De qualquer forma, estamos aqui iniciando a unidade 4 do componente curricular Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos. Nessa unidade 4, intitulado Experiências e Práticas no Estágio em EJA, produzindo relatório, vocês terão uma carga horária de 12 horas destinada para elaborar esse relatório final. Então, aqui vocês vão fazer uma análise de como foi o estágio na EJA para vocês. Então, vocês vão utilizar todo o material que foi produzido na unidade 1, na unidade 2 e na unidade 3 e irá colocar aqui nesse relatório final. Então, essa quarta unidade, o que é essa unidade? É o momento de descrever como foi coletar esses dados, como foi analisar os documentos da escola, como foi pensar a prática na sala de EJA a partir do estudo de caso, como foi elaborar um plano de aula pensando os aspectos da leitura e da escrita, pensando uma educação como prática da liberdade, conforme discutido por Paulo Freire, como foi pensar esse plano de aula numa perspectiva de diminuir a evasão nas escolas, nessa sala de aula de educação de jovens e adultos. Então, esse momento do relatório, vocês vão poder expor um pouco do que foi esse estágio para vocês. Vocês vão fazer primeiro uma primeira parte, que é a introdução, falando o que é esse relatório, o que vocês realizaram, de que período a que período, que é introduzir a temática. Depois vocês vão fazer uma parte teórica, que é aquela atividade da unidade 1, falando um pouco a parte teórica sobre a EJA, ela como modalidade de ensino, o que público ela atende, o que se pensa sobre a formação do professor para a EJA, o que se pensa sobre a avaliação na educação de jovens e adultos, que é a EJA. Num próximo momento, vocês vão falar sobre os documentos da escola que vocês analisaram. O que é colocado lá, como são pensados esses sujeitos, onde essa escola se localiza, qual que é a realidade dela, social, econômica. E são aspectos que constam lá no AVA que você vai poder acompanhar e utilizar para colocar aqui no seu relatório. Num próximo momento, você vai fazer a análise desse estudo de caso, falar como foi realizar esse estudo de caso, os aspectos que você percebeu que contribuíram ou não para a sua formação, como foi elaborar o plano de aula, quais foram as perspectivas de vocês, o que vocês acharam desse processo. E no final, umas considerações finais, fazendo um fechamento do estágio. O que o estágio foi para você? Ele contribuiu de alguma forma para a sua formação? Como ele contribuiu? Além disso, depois das considerações, vocês vão colocar as referências bibliográficas, que são todos os textos que vocês utilizaram para fazer citação direta ou indireta ao longo do seu relatório, o anexo, os anexos e os apêndices. Os apêndices são documentos que foram elaborados por vocês. Por exemplo, o plano de aula vocês podem colocar nos apêndices. Já no anexo, se você quiser colocar algum documento que você vai utilizar no plano de aula e que é super importante, por exemplo, eu vou usar um texto, um poema do Carlos Drummond, ou um poema da Cora Coralina, eu posso pôr no anexo esse poema. Por que no anexo? Porque ele não foi elaborado por mim, autor do relatório. Anexo é todo aquele material que você não elaborou, mas utilizou. E os apêndices são todos aqueles materiais que você, enquanto autor do relatório, produziu e anexou ali. Qualquer dúvida vocês poderão tirar no fórum de dúvidas, que os tutores estarão disponíveis para responder vocês. Espero que vocês aproveitem muito esse estágio na educação de jovens e adultos. É um estágio muito importante e qualquer dúvida, entrem em contato, mandem mensagem no fórum de dúvidas. Bom trabalho a todos e até mais!